Patrick, ontem na escola, na faculdade, disseram lá o nome gliconeogênese. Eu não entendi, não faço a mínima ideia o que seja. Como é que a gente vai resolver isso? Vem comigo que eu te explico, essa bagaça é agora. Fala galera, mais uma aula aqui no meu canal. Vamos aqui sem lenga-lenga. Gliconeogênese, olha aqui o nome. Gliconeogênese. Como o próprio nome diz, o nome ele está dizendo que é a produção de uma nova molécula de glicose. O nome em si é isso, produção de uma nova molécula de glicose. Mas antes eu queria que você se lembrasse de algumas coisas importantes. Se liga só, o meu corpo e o seu, eles dependem, galera, dependem muito de uma molécula orgânica chamada de carboidrato. O carboidrato é uma molécula energética. Qual é o principal carboidrato que você conhece em questões energéticas? É a glicose. Então a glicose é o famoso carboidrato que participa do processo de respiração celular. Tenho certeza, como você, não caiu aqui de paraquedas e sabe do que eu estou falando. O processo de respiração celular nada mais é... Eu falar assim, nada mais é, parece que é bem simples, mas não é. Mas enfim, o processo de respiração celular nada mais é do que o processo de produção de moléculas de ATP a partir de uma molécula de carboidrato. Mas outros compostos também podem participar do processo de respiração celular. Mas enfim, respiração celular é o processo em que uma molécula de carboidrato, no caso a glicose, ela é oxidada e essa oxidação ela ocorre dentro da célula. E essa respiração celular ela promove a produção de moléculas de ATP. Se você lembra muito bem, o processo de respiração celular acontece em três fases. A glicólise, que ocorre no citoplasma da célula, e duas fases que acontecem no interior da mitocôndria, que no caso é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ou também chamada de cadeia respiratória. Patrick, mas a aula aqui é sobre gliconeogênese. Ok, então eu queria que você soubesse primeiro disso, né? Lembrasse desse negócio aí de respiração celular, que é a produção de ATP. Gente, muitas células do nosso corpo, muitas mesmo, só utilizam a glicose como moeda energética. Repetindo, muitas células do nosso corpo utilizam a glicose como fonte de energia. Eu vou retirar esse nome moeda energética, eu vou utilizar o termo fonte de energia. Então, terceira vez, muitas células do nosso corpo só utilizam a glicose como fonte de energia. Quais seriam duas células que são bem conhecidas, que acabam utilizando muito a glicose como fonte de energia? Duas que você conhece. Nós temos as hemácias, que são células gigantes que transportam aí oxigênio e gás carbônico. As hemácias utilizam muito a glicose como fonte de energia. E os neurônios também utilizam a glicose muito como fonte de energia. Então você deve pensar da seguinte forma: essas células têm que ter sempre uma concentração ideal de moléculas de glicose para poder acontecer o processo de respiração celular e elas produzirem energia. O que acontece muitas vezes é que o seu corpo ele tem uma reserva de glicose, que no caso é o glicogênio. É um polímero de moléculas de glicose que você tem no seu fígado, o glicogênio. Vai ter glicogênio no fígado e vai ter também glicogênio no músculo. Essas reservas de energia, quando você está em jejum, elas podem suprir uma necessidade fisiológica de mais ou menos umas 6 horas, 6 a 8 horas você vai estar lá tendo a capacidadezinha de fazer um outro processo que é a glicogenólise, que vai quebrar aí esse glicogênio. Mas ele vai chegar um momento que ele vai acabar, que vai diminuir e vai prejudicar na concentração de moléculas de glicose. E aí? E aí, gente, é que vai acontecer o processo de gliconeogênese. Então, o que seria o processo de gliconeogênese?
Seria o processo de produção de moléculas de glicose a partir de 3 outras moléculas. Quais seriam essas três outras moléculas? 1. Glicerol. 2. Lactato. 3. Aminoácidos. Essas 3 moléculas que eu acabei de falar para você, elas passam por um processo de gliconeogênese e acabam sendo convertidas em moléculas de glicose. Não se engane, você faz isso pra caramba. Você usa esse processo de gliconeogênese todos os dias. Por que que o seu livro ele não traz, o livro do ensino médio, ele não traz uma explicação bem massa sobre essa questão? Eu não sei porque ele não traz, mas enfim, é importante. Gente, todos nós fazemos o processo de gliconeogênese, que é a conversão de moléculas aglicanas em moléculas de glicose. Eu queria que você anotasse agora um gráficozinho que eu fiz bacana, explicando como acontece essa conversão de moléculas de glicerol, de moléculas de lactato, de moléculas de aminoácido. Patrick, eu não lembro o que é o glicerol, eu não lembro o que é o lactato. Esquente não, meu amigo, que eu vou dizer a você o que é. Então, nota aí o que eu vou colocar nesse slide agora, beleza? Beleza, então vem comigo aqui conhecer esse negócio, como é que ele acontece, como é que ocorre essa conversão aí de moléculas que não são glicose para se tornar moléculas de glicose. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse era o seguinte, ó. Na glicólise ocorre a conversão de glicose em piruvato. Tu tá falando em inglês, Patrick, o que é isso? Não, aqui é só para você lembrar que no processo de respiração celular, olha aqui para onde eu estou apontando, existe a fase de glicólise, que é a primeira fase. E essa fase ela é caracterizada justamente pela conversão de glicose em piruvato. Por que que eu acho interessante colocar isso? Porque a gliconeogênese vai ser justamente, não é que seja o inverso, mas é como se o piruvato, é isso que acontece, o piruvato se torna glicose, mas não seguindo a mesma via que glicose se torna piruvato. Então, essa é a primeira coisinha que eu queria que você se lembrasse. Uma outra coisa, eu queria que você soubesse que os 3 compostos que podem ser convertidos em piruvato, consequentemente ser convertido em carboidrato, é o glicerol, é o lactato e são os aminoácidos. Talvez você não se lembre o que são essas moléculas, então não custa nós nos lembrarmos, ou melhor. O glicerol, gente, é aquela molécula que vem lá dos triglicerídeos. O triglicerídeo é a gordura, o lipídio. Lembra que o lipídio ele é formado por 2 coisas, formado por glicerol e por ácido graxo. Necessariamente 3 ácidos graxos se ligam ao glicerol, que é um álcool. Então o glicerol ele faz parte da molécula do triglicerídeo. O lactato ele vem da fermentação. Lembra da fermentação que nós fazemos nas células musculares? O lactato é um dos produtos que a glicose acaba sendo convertida. Acontece a produção de ATP, diga-se de passagem que a produção de ATP é menor do que a da respiração celular, mas o lactato ele é um produto aí da fermentação. A gente vai dizer depois o que acontece com ele. E por fim, os aminoácidos que eles vêm da proteína, né? Você sabe muito bem que as proteínas são feitas de aminoácidos. Então, alguns aminoácidos são utilizados para serem convertidos em glicose. Dessa forma, gente, a gliconeogênese é o mecanismo pelo qual se produz glicose por meio da conversão de compostos aglicanos. Esses compostos aglicanos, no caso, seriam aqui o glicerol, o lactato e os aminoácidos. Vem comigo aqui conhecer essa imagem. Olha só, não pisca nem o olho e olha para onde o pincelzinho aqui está apontando. Na via normal do processo de respiração celular, a glicose ela é convertida em piruvato. Na gliconeogênese é o inverso, mas não vai seguir a mesma via, mas é como se fosse o inverso. O piruvato ele é convertido em glicose.
Então a primeira coisa a fazer é esses compostos aglicanos se tornarem piruvato ou se tornarem algum composto intermediário das reações que ocorrem do piruvato entre a glicose, na glicólise, ou melhor, do piruvato entre a glicose. Olha só, o triglicerídeo, como eu acabei de falar para você, ele é formado por ácido graxo e glicerol. O ácido graxo, gente, quando ele é separado do glicerol, ele se torna acetil com a enzima A. Isso aqui ele não pode ser convertido nem utilizado para poder se tornar novamente uma molécula de glicose. Nós, os animais, nós não temos enzimas específicas que convertam isso daqui em piruvato. Mas o glicerol ele pode ser convertido no que chamamos de dihidroxiacetona fosfato, que é um composto intermediário que fica aqui entre o piruvato e a glicose. No meio da conversão aparece esse composto aqui. Então esse composto aqui ele pode ser convertido em glicose. Então ele acaba sendo um composto intermediário que vai ser convertido em glicose. O lactato, gente, ele vem daqui. No caso, lá na fermentação, a glicose ela é convertida em lactato. Esse lactato ele pode cair na corrente sanguínea e ser levado para o fígado. É no fígado onde acontece a conversão do lactato em piruvato. Então, o lactato proveniente da fermentação, no caso de uma molécula de glicose, ele acaba aí caindo na corrente sanguínea e indo lá para o fígado para poder ser convertido em piruvato. No caso das proteínas, os aminoácidos, eles acabam sendo convertidos em alanina. A alanina é um tipo de aminoácido específico. Tem outros, mas a alanina é o principal que é convertido para poder ser usado nessa finalidade. Então a alanina ela também é transportada para o fígado, onde ela vai ser convertida em piruvato. Nessa conversão acontece aí a produção de amônia e a amônia ela vai ser eliminada aí no sistema excretor. Mas enfim, lactose, lactato, aminoácidos e glicerol, eles podem dessa forma entrar no ciclo da gliconeogênese. Então, primeiro são convertidos em piruvato. O glicerol, ele não é convertido em piruvato, ele é convertido já em um composto adiantado, um composto já que existe entre as reações do piruvato e glicose. Mas olha só aqui uma observação que eu quero fazer bacana para terminar esse negócio. Gente, quando você estuda glicólise na primeira fase da respiração celular, você vê que na glicólise ocorre a conversão de glicose em ácido pirúvico, piruvato. Você vê isso no ensino médio de um modo bastante simples. Mas quando a gente vai analisar numa visão mais profunda do que realmente acontece, gente, para a glicose se tornar ácido pirúvico acontecem 10 reações. Então, 10 reações que acontecem com enzimas específicas para acontecer a conversão de glicose em ácido pirúvico, e vários compostos são formados a partir disso. Na gliconeogênese ocorre, digamos que o inverso. O piruvato ele vai se tornar glicose, então essas 10 reações elas vão estar acontecendo novamente, sendo que outras enzimas vão estar atuando e sendo que haverá dessas 10 reações algumas especializações que vão tornar esse processo não um contrário da glicólise. Justamente porque nessas 10 reações vai estar acontecendo o inverso do que acontece no processo de glicólise. Então o piruvato, seja ele vindo aí de compostos como lactato ou como aminoácidos, eles podem ser convertidos em moléculas de glicose. No caso do glicerol, o glicerol ele já entra como sendo um composto intermediário. Olha aqui, ó, o dihidroxiacetona fosfato. Ele também vai entrar nessa via para poder ser convertido em molécula de glicose. E isso aí é a gliconeogênese, altamente utilizado por nossas células. Beleza? Certeza que você entendeu, porque afinal você é inteligente, você é bonitão, você é bonitona. E para tudo ficar bem,
Não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de divulgar para seus amigos. Aqui no meu canal tem aula de biologia de todo jeito, né? Eu sou biólogo, não sou médico, lembra disso? Não sou fisioterapeuta, sou biólogo. Então aqui você vai encontrar aula de todos os conteúdos da biologia. Então, galerinha, não esquece de dar o joinha para valorizar o meu trabalho. E é isso daí. Até a próxima. Valeu!